Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu me chamo Cabral, sou criador do sistema de RPG A Vontade dos Mares para portar One Piece para esse mundo do RPG, poder jogar de forma livre e que emule bem a mítica da obra. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para ajudar na criação de personagem. Vou dar uma passada aqui pela nossa ficha do sistema, explicar como criar um personagem, como fazer cada coisa e onde encontrar elas no manual do sistema. Então vamos lá começar. Cliquei aqui em criar novo personagem, ao colocar uma foto, vou chamar ele de Zé de exemplo e vamos aos primeiros passos. A primeira coisa que eu faço para criar um personagem é ter uma noção básica sobre o sistema. Podemos ver aqui no manual e no sumário um guia rápido para a criação de personagem. Recomendo que todos façam essa leitura antes de começar, para saber quais são os passos a seguir, as primeiras coisas a escolher e a definir. A primeira coisa que você deve escolher é a sua raça e o seu potencial. A raça define qual a raça do seu personagem, se ele é um humano, um mink, um homem-peixe, entre as outras variações, qual é a forma que ele se parece, o tamanho que ele pode ter, o como ele se locomove em terra ou em mar e alguns bônus recebidos. Já o potencial, podemos ver aqui no sumário, aqui em distribuição por potencial, é a sua força latente que é relacionada ao personagem. No mundo de One Piece, alguns personagens são naturalmente fortes, enquanto outros galgam sua força com treino e esforço. O potencial mede isso. Você pode ser um desastre sobrenatural desde nascença, você pode ser uma monstruosidade, pode ser apenas uma pessoa comum, ou você pode ter o seu potencial alterado e já ser um ciborgue. O potencial, além de alguns bônus passivos e de atributo, ele vai definir os números que você vai alocar nos seus atributos. Atributos eles que já eu falo um pouco sobre eles. Zé de exemplo vai ser um humano, seu potencial vai ser monstro, um Zoro ou um Sanji. E agora que eu defini como ele se parece e qual o seu potencial de força e como eu irei alocar os atributos, eu devo definir como eu irei usar esses atributos, seja em combate, pela classe, ou em atividades corriqueiras ou profissionais dadas pela profissão. A classe, como dito, tem a ver com o combate, já a profissão tem a ver com a função no mundo e dentro de um barco, podendo ter algumas profissões mais autônomas, como os marinheiros ou caçadores de recompensa, ou as profissões básicas de um navio pirata, como combatente, navegador, médico. Zé de exemplo, por exemplo, é cozinheiro. Realizei aqui a distribuição dos atributos, de forma que Zé de exemplo vai ser focado em bater usando a sua força. Mas o que isso significa? Os atributos do sistema à Vontade dos Mares vão de menos 20 ao máximo de 20. Com menos 20, os atributos de uma pessoa que já está morrendo ou já morreu, e 20 é o máximo, coisa que aqueles que estão no ápice atingem. Dado a distribuição inicial do potencial, essa é a minha configuração inicial de atributos. A força ela é autoexplicativa, é a força física de um personagem, o quanto ele pode levantar, empurrar, bater. A destreza tem a ver com a sua precisão, graciosidade. Movimentos mais complexos e finos requerem destreza. Vitalidade é a saúde do corpo, a vida, e é o atributo diretamente ligado à vida ao passar de nível. A aparência, ela é a sua beleza física natural. O quão belo você é, o quão você é atraente e o quanto isso pode te ajudar. O conhecimento tem a ver com o quanto você sabe e consegue armazenar de saber do mundo. Zé de exemplo por aqui não sabe muita coisa sobre o mundo. O raciocínio já tem a ver com inteligência e perspicácia, o quanto você consegue resolver situações, resolver enigmas, traçar planos. A vontade determina o seu vigor. Vigor é aquilo que é usado para usar habilidades, usar reações e movimentos mais complexos do que só um ataque padrão. E a vontade é o que vai aumentar esse vigor por nível. O destino é a forma como tudo aquilo que você não controla interage com você. Destino alto faz com que o seu personagem possa rerolar dados, mudar resultados. Já destino abaixo de 0 faz com que o mestre possa usar isso contra você. Zé de exemplo, por exemplo, tem destino 0, então ele não pode nem trapacear, nem ser trapaceado. A velocidade é justamente a velocidade com que o seu personagem se move, o quão rápido ele faz as coisas e o quão ágil ele é e percebe o ambiente ao seu redor. A resiliência é o quão o corpo do personagem é rígido e pode resistir a danos, diminuindo os danos que ele leva durante um combate.
Dado esses 10 atributos distribuídos, nós temos 5 somas deles. Quais são os atributos derivados? São muito importantes, pois é onde a maioria das coisas interagem. Por exemplo, a persistência, que é o conhecimento, mas a vitalidade é a sua resistência mental, é a sua capacidade mental de persistir nos seus sonhos. A disciplina é o quanto você é dedicado, disciplinado, o quão você é bom em treinar e manter-se conciso. O carisma é a sua capacidade de convencer, manipular e intimidar os outros, dado da aparência mais o destino. A agilidade é o quão rápido você consegue se mover e fazer os seus movimentos. É o atributo que vai definir quem age primeiro num turno de combate. É o atributo que vai definir o movimento que você pode percorrer. E a resistência é uma soma da sua força com a sua resiliência física. É um atributo voltado para quem é mais robusto, mais tanque e resiste mais. Agora que eu já distribuí meus atributos, vem algo muito importante. Aqui na aba de pessoal, onde tem informações pessoais do personagem, a ilha de onde ele veio, a sua história, seus sonhos e seus objetivos, nós vamos preencher aqui alguns dados, mas o principal é o sonho. O sonho do seu personagem é muito importante, e ele que rege a sua determinação. Preenchi algumas informações pessoais, e aqui vai o sonho do Zé de exemplo, ser o maior exemplo de todos os mares. Ao escrever o sonho, juntamente da história, você criando a ficha, ou juntamente com o mestre da mesa a qual você vai jogar, vão definir a determinação do personagem. Um atributo muito importante, valorado de -100 a 100%. Normalmente, quando já se tem um mestre definido para a mesa qual você vai jogar, ele dá um valor e você dá outro. E a determinação final é a média dos dois resultados. Quando não se tem um mestre ou quando ainda se está criando a ficha sozinho, você pode colocar um valor ponderado de 60% a 70%, caso o seu sonho seja muito ambicioso, ou de 40% a 50%, caso o seu sonho seja muito simples. Claro, você pode também tirar dúvidas com a comunidade, entrar no nosso Discord, perguntar qual seria a determinação ideal para o seu personagem. Dar de exemplo, por exemplo, ser bastante humilde, mas ser muito determinado, terá uma determinação de 80%. E o que isso significa? Significa que agora Zé de exemplo tem mais 8 pontos para distribuir nos atributos principais. Lembrando que os atributos principais no nível 1 vão até o máximo do valor de 7, irei agora distribuir esses 8 pontos. Adicionei os pontos de determinação nas caixinhas de bônus para ficar mais fácil visualizar essa distribuição final. De exemplo, tem esses atributos. E agora nós vamos colocar a sua vida e vigor inicial, que são de acordo com a classe do personagem. Zé de exemplo é um artista marcial, então sua vida máxima no nível 1 é 8 mais resistência, e seu vigor máximo é 8 mais persistência. Os atributos agora estão corretos. Lembre de sempre checar se você aplicou os bônus da raça e da profissão que você recebe no nível 1, que por exemplo o humano recebe mais 2 de persistência, mais 2 de carisma, e o cozinheiro dá mais 1 ponto de raciocínio. É o caso deste personagem. Vamos agora para as partes finais da ficha base, as competências, as aptidões, os trunfos e depois a lista de ataques. O que são essas coisas? Competências são ferramentas ou armas mais específicas no qual você tem que ter uma habilidade para usá-las. Por exemplo, espadas, pistolas, ferramentas de navegação. Há uma lista delas no manual do sistema, ao qual você pode olhar. Por exemplo, uma dessas competências é combate desarmado, o qual é a forma de combate usada por um artista marcial. Pela classe, já se inicia combate desarmado no nível 1. Veja que Zé de exemplo tem 5 pontos de competência bases ganhos no nível 1, mais 2 pontos extras da raça humano. Ao subir um nível de competência, eu gasto o valor do próximo nível em pontos. Por exemplo, vou upar combate desarmado para o nível 2. Aqui eu gasto 2 pontos de competência. Agora eu vou upar para o nível 3. E aqui eu gasto mais 3 pontos, sobrando 2. Então não consigo mais aumentar o valor do combate desarmado. Eu teria que colocar em outra competência, por exemplo, instrumentos de cozinha. Por ele ser cozinheiro, também já começa no nível 1. E aqui eu upo para o nível 2. Agora as aptidões. Aptidões são tarefas que você pode realizar que demandam um esforço geral, um raciocínio, uma habilidade do seu conhecimento, como engenharias, como percepção, como gastronomia.
navegação, esse tipo de atividade são as aptidões. Irei colocar algumas aqui para o Zé de exemplo. Aptidões adicionadas. Zé de exemplo tem gastronomia nível 5, percepção 1, navegação 1, sobrevivência nível 4. Perceba que cada nível de aptidão só custa 1 ponto. Então, se eu upei gastronomia do 2 até o 5, já que eu já tinha um nível, eu gastei apenas 4 pontos de aptidão. A mesma coisa para as outras aptidões, todos os níveis custam 1. Você pode maximizar eles mais rápido. Caso tenha dúvidas sobre onde encontrar as aptidões e as competências, aqui no livro do sistema, você pode vir até o sumário. Aqui abaixo de atributos, aqui é a lista de aptidões e a lista de competências com as suas regras menores. Estamos quase finalizando. Hora de adicionar os trunfos. Os trunfos são ganhos durante níveis ou adquiridos com treino, e eles são façanhas, extras e ferramentas de customização que seu personagem pode ter. Geralmente não se ganha um trunfo no nível 1, porém Zé de exemplo é do clã D, então ele tem um trunfo chamado Vontade dos D. Você pode conferir o seu funcionamento e o que ele faz no livro do sistema, aqui adicionado. Personagem criado. Esse é o passo a passo para se criar um personagem. Algumas coisas aqui já são geradas automaticamente pela ficha, como a CA, a classe de acerto, para acertarem golpes em você, a classe de dificuldade, para você impor suas habilidades, bônus de maestria, que somam no que você sabe fazer, o deslocamento, que é como você se move. A sorte, você deve adicionar manualmente, é um dado D20 que você gira durante a criação da ficha, mas para o final mesmo, que vai influenciar a forma como o mundo interage com você mais abruptamente ou mais passivamente. É uma ferramenta para o mestre guiar o quão caótica é a sua vida. Para finalizar de verdade, vamos aqui adicionar o combate desarmado do nosso querido amigo Zé de exemplo. O bônus de acerto é igual ao atributo usado. O artista marcial pode escolher entre força e destreza. Eu escolhi força, então é 7. Veja que a competência de Zé de exemplo é 3, isso garante a ele um bônus igual a maestria no acerto, então é mais 1, se tornando 8 para acertar. O dano você pode conferir aqui no livro, vindo aqui nas classes, aqui no sumário, você clica nas classes, e aqui é uma tabela de dano desarmado, que vai obviamente para classes que usam equipamentos. Você vai na lista de equipamentos e visualiza o dano que eles causam. O artista marcial no seu nível 1 causa 1d4 de dano, mais metade do bônus do acerto. Então aqui vai ser um D4, mais metade de 7 arredondado para baixo, que vai dar 3. Esse aqui é o ataque básico. Outras coisas, como mais detalhes da sua vida pessoal, você pode conferir no livro do sistema, assim como a lista de equipamentos e as habilidades. Você deve criar ou comprar habilidades já prontas do sistema. Para criar habilidades é até que bastante simples, mas talvez para pessoas que já não jogaram tanto RPG na vida seja um tanto quanto complexo. Você vai usar tudo aquilo que o seu personagem é, a raça, a profissão, a classe, a temática que ele segue, tudo aquilo que ele pode fazer, se ele tem fruta do diabo ou não. E aí você vai criar suas habilidades, que vão ter um custo de vigor e vão dar um efeito que você mesmo decide. Você decide o que o seu personagem é capaz de fazer. Finalizando tudo, lembre de salvar a sua ficha, mesmo que ela salve automaticamente. Pode ocorrer uns erros, e aqui você pode ver o seu personagem e outros. Qualquer problema, bug ou dúvida, entre na nossa comunidade, no nosso Discord, interaja, participe de sessões e de mesas, siga seus sonhos com determinação. Valeu!